Brilha a estrela de Harry Kane no finalzinho e a Inglaterra consegue se classificar perante a República Democrática. Então vem comigo nesse vídeo que repercutimos sobre essa classificação da Inglaterra. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Foot. E hoje para falarmos sobre essa classificação da Inglaterra, que acertei no palpite, acertei. Mas não vou mentir, fiquei com dó da República Democrática porque eles fizeram um jogaço. Assim, foi um jogo muito parelho entre as duas equipes. E eu fiquei com dó deles porque para mim é muito interessante ocorrer essas zebras, né? É muito importante, aliás, para a história dessas equipes que são de baixo escalão comparado a essas demais, né? Mas infelizmente... Não sei, aí felizmente para a Inglaterra e infelizmente, né, para o Congo, que o Harry Kane estava inspirado hoje, e aí no finalzinho consegue guardar mais 2, e aí a Inglaterra consegue se classificar no finalzinho, né, nos 85 a Inglaterra se classifica. Bom, então vamos falar sobre essa partida, né, logicamente, e aí começar a fazer a análise do vídeo falando sobre o gol da República Democrática, né. Lembrando, no primeiro vídeo que eu falei da República Democrática, eu estava falando dominicana, né, então... Já peço desculpas pra vocês, até deixei a mensagem no vídeo, mas agora lembrei, democrática. Então, se eu repetir dominicana, também vocês me perdoem, mas é democrática. Enfim, desde o início da partida, eu acho que o Congo tava jogando muito melhor, na minha concepção. E sim, isso tem que ser dito, o Congo tava jogando muito melhor. A Inglaterra é uma equipe que eu acho que não tá se encontrando no início do jogo, isso já não é de hoje, tá? A partida passada da Inglaterra, vai me falhar a memória aqui de quem foi o adversário, né? A Inglaterra venceu. Acho que venceu com 3-0, 2-0 por aí. E desde o início do jogo a Inglaterra não se encontrava, cara. Talvez a partida que a Inglaterra mais se encontrou foi contra a Croácia, provavelmente. Que, né, consequentemente foi a líder do seu grupo, né? A Inglaterra passou em segundo. Enfim, Croácia essa que vai enfrentar Portugal, inclusive, tá? Mas voltando aqui, eu acho que a Inglaterra começa a se perder no início do jogo e, pô, assim, um time que temos Madueke, Bellingham, Rice, Kane, Saka no banco, enfim, Pickford, é um time bom, é um time que não tem como negar. E é curioso esse fato da Inglaterra se perder no início de jogo, como, por exemplo, estava ocorrendo com a França na primeira partida contra a Senegal, que eu destaquei aqui pra vocês. E, enfim, pra mim a Inglaterra tá seguindo esse fluxo e parece que não melhorou, mas vamos ver em eventuais confrontos, né, que já eu trago pra vocês no final do vídeo, o próximo confronto da Inglaterra, se tá definido ou não, né, vou dar uma olhadinha aqui. Mas, enfim, então a Inglaterra eu acho que começa um pouquinho abaixo no início do jogo, do contrário, a República Democrática começa muito bem, explorando muitos ataques, e aí então, muito cedo, aliás, aos 7 minutos surge o gol do Cipenga, né. O Ipenga, ele dá um balaço no gol, tá? Isso aí é inevitável. Mas aí existe a dúvida se foi falha do Pickford ou não. Eu acho que sim e não também, né? Porque sim, porque foi um chute que, cara, foi muito no cantinho no gol. E ele tava posicionado nesse canto. Era completamente defensivo, né? Mas aí eu coloco como um não também, porque é muito rápido. É um gol que surge muito rápido. É um cruzamento do Imemba, né? Zagueiro, tá? Zagueiro. E aí ele dá um cruzamento perfeito, passa ainda pela zaga, né, inglesa, e aí sobra pro Ibenga, e aí ele dá esse balaço no canto. E tipo assim, o Rice, o Pickford, aliás, ele, como eu falei, tinha, né, completamente noções ali de fazer essa defesa, só que, cara, eu acho que até rebate um pouco no braço dele e entra no canto do gol. Então ele até chega a defender um pouco, só que entra no canto do gol, porque foi um balaço, cara, foi um chutaço. E aí não teve chance. Então, pra mim, foi sim uma falha do Pickford, mas também eu não acho que foi tanta falha do Pickford, sabe? Acho que pra mim foi 50-50, né? Enfim, sendo falha ou não, gol da República Democrática, um gol histórico, um gol que colocava uma classificação completamente histórica na história dessa seleção. Enfim, que no final, infelizmente, não iria ocorrer, mas durou por muito tempo, tá? Muito tempo. O gol do Kane sai bem tarde. Enfim. E aí é isso, como eu falei pra vocês. Acho que a Inglaterra começa um primeiro tempo um pouquinho mais dormindo, digamos assim, mas depois começa a se encontrar. E aí tem o seu bom time ao seu lado quando começa a se encontrar, né? Mas de qualquer forma, eu ainda acho que no primeiro tempo especificamente, cara, é muito parelho entre as duas equipes. É muito dividido entre elas. E eu não acho que é nenhuma loucura falar que a República Democrática estava melhor no primeiro tempo. Olha o nível de jogabilidade das duas equipes no primeiro tempo, cara. A Inglaterra, pra mim, é uma equipe que, como a maioria delas que eu tô trazendo aqui, né, não entrega do esperado, né, perante o time que tem. E eu acho que você deve concordar comigo nisso, porque a Inglaterra tem um bom time, óbvio, mas se perde no primeiro tempo e pra mim o resto, né, o restante das partidas não começa a entregar o que realmente deve entregar, né? Enfim, de qualquer forma,
um controle melhor da República Democrática, e isso se traduz em números, né? Porque, como vocês sabem, é de praxe eu trazer estatísticas aqui, e hoje eu não só trouxe da partida inteira, como eu trouxe do primeiro tempo específico, né? Então, do primeiro tempo específico foi 59% de posse de bola para a Inglaterra contra 41% de posse de bola da República Democrática. Dá pra perceber aqui, né? Não foi um jogo fácil pra Inglaterra, mas muito longe disso. E muita finalização pra lá e pra cá. Apesar que de finalizações claras foram uma da República Democrática, só que desta uma finalização foi o gol, né? O gol heróico da República Democrática até aquele momento. E da Inglaterra foi 5 e 4 foram no gol, não surgindo nenhum gol aí, mas com boas defesas já do goleiro, que eu até destaquei aqui, que é o Embase Zio, né? Embase Nizal, enfim. Ele faz defesas absurdas, ele com certeza é um pesadelo do Jude Bellingham. O Bellingham vai deitar hoje na cama e falar, meu Deus do céu, vai sonhar com esse cara, porque ele faz realmente defesas absurdas, né? Ainda de ter bola na trave, também do... É do Ipenga, não lembro, mas ainda tem uma bola na trave do jogador da República Dominicana, lógico, democrática, da República Democrática no segundo tempo. Então, cara, era um jogo que tá acontecendo de tudo um pouco, né? E de estatística geral, né, a cargo de curiosidade, foi 60% da Inglaterra contra 40% da República Democrática, com 16 finalizações da Inglaterra contra 7 do Congo, né. Dessas 7, 2 foram no gol, e dessas 16, 7 foram no gol. E aí, contando com os 2 gols do Kane. Falando em gols do Kane, vamos partir pro segundo tempo, né. No primeiro tempo, aliás, eu encerro aqui ele falando que, pra mim, muito melhor o Congo. Muito melhor. Não tem o que falar aqui. A Inglaterra, ela surge mais efeito no ataque, ela tem mais finalizações, em questão de números, com certeza ela dominou, porque eu lembro que eu olhei e ela dominou a maioria, mas quem viu o jogo sabe que perante o que estava sendo estabelecido da República Democrática, foi um jogo muito alinhado, foi um jogo muito parelho, muito perfeito, aliás, da República Democrática no primeiro tempo. Então, é um jogo que a gente pode olhar para estatísticas, olhar por fora assim e falar, pô, controle absurdo da Inglaterra. Mas quem viu o jogo sabe que não foi exatamente assim. Tanto que eu trouxe aqui pra vocês a aposta de bola, que foi 50-50 ali, tá? Praticamente isso. Enfim, termina o primeiro tempo dessa forma, 1-0 Congo. E a Inglaterra vai pro segundo tempo, faz as suas alterações, né? E aí surgem efeitos praticamente automáticos, né? O Thomas Tuchel, cara, eu trouxe o vídeo pra vocês lá no, contra a Croácia, e eu falei uma coisa que eu ainda, né, mantenho a mesma opinião aqui, creio que você também. Toda partida a seguir, né, desta Copa é uma fase decisiva pro Thomas Tuchel. Ah, é óbvio que é mata-mata, fase decisiva, é claro. Mas eu digo algo um pouquinho maior do que esses simples significados, né? Pra mim, eu digo um significado amplo pela própria carreira do Thomas Tuchel, né? Pela própria permanência dele. Acho que agora fica mais claro aqui. Pela própria permanência dele na seleção inglesa. Porque na convocação dele, ele deixa de fora Maguire, ele deixa de fora o Foden, que pra mim acho que justo, o Foden não tá jogando muita coisa no atual momento, né? Ele deixa fora o Palmer, que aí eu acho completamente justo, junto com o Maguire, tá? Não é nenhuma loucura convocar o Maguire, ele faz uma excelente temporada no United e sempre correspondendo na seleção inglesa, mesmo nas piores épocas dele, então... enfim, sou suspeita a falar do Maguire. E ele também deixa mais algumas pessoas de fora, que eu lembro que também repercutiu bastante. Então, o Thomas Tuchel, ele arca com as consequências. E por enquanto tá correspondendo, por enquanto tá passando, mas não é um dos melhores performances aqui da Inglaterra nessas últimas partidas. Eu acho que a Inglaterra começa muito bem em questão de performance contra a Croácia, só que vai decaindo um pouco nas partidas seguintes contra adversários que, na minha opinião, era muito tranquilo pra Inglaterra ganhar, muito tranquilo pra Inglaterra fazer um bom jogo, e não faz, se a gente for olhar, não faz. E aí contra agora a República Democrática também não é o melhor jogo possível, até porque eu acho que de todas as equipes, aliás, todos os confrontos que tivemos assim, né, sobre equipes mais fortes contra equipes um pouquinho mais inferiores, acho que esse pra mim foi disparado o mais compacto ali, tá? Disparado o que teve mais jogo das duas equipes, né? Não foi um controle absurdo da Inglaterra, mas obviamente também não foi um controle absurdo do Congo. Então, o Thomas Tuchel tem que ficar de olho, porque próximos adversários, aliás, eu já vou até formular aqui os próximos adversários que eu estiver conversando, é o México. Agora eu já tenho certeza que é o México. Então, México é o próximo adversário da Inglaterra e que tá jogando muita bola. Muita bola. Eu já destaquei o México há um tempo atrás. Sim, não trouxe o vídeo deles, eu peço desculpas. Aliás, não deu tempo de eu trazer o vídeo deles, né? Mas contra a Inglaterra, sem sombra de dúvida, eu trago o vídeo deles. Porque como é de praxe trazer o vídeo da Inglaterra, já aproveito e faço o que eu tô fazendo aqui nos últimos dias, né? Que é juntando o útil ao agradável, e aí já falo do México. Mas é isso, o próximo adversário da Inglaterra é uma seleção fortíssima. Uma seleção que jogou muita bola ontem. Está jogando, aliás, muita bola. Passa no grupo aqui, pra muitos é um grupo fácil, né? Com a Coreia do Sul,
Quem eram os outros adversários do México? Vai me falhar a memória, mas, enfim, um grupo que é mediano, né? Mediano pra baixo, mas mesmo assim, a jogabilidade do México, cara, tem que ser destacado perante os demais, porque tá jogando muita bola. E é isso. Então a Inglaterra tem que ficar de olho. E aí, diante de tudo isso, diante desses avisos, né, pro Thomas Tuchel, ele faz alterações que aí pra mim, sim, ajuda, né, auxilia. Pique o que o Ancelotti fez contra o Brasil, né? Ele faz alterações que é importante e começam a dar uma ideia diferente pro jogo. E aí, diante disso, um segundo tempo que aí sim é um pouquinho mais predominante da Inglaterra, né? No contrário, a República Democrática não consegue fazer o mesmo que estava efetuando no primeiro tempo, só que isso era esperado, né? Pô, a Inglaterra tem um time melhor, muito melhor, aliás. Então era esperado que acontecesse isso, né? E aí tem chances lá, várias chances empilhadas do Bellingham, por exemplo, que eu destaquei na primeira partida contra a Croácia. A segunda partida dele, nem lembro se ele joga ou não, né? Mas não é tão boa assim pra se destacar. Só que a terceira e última da fase de grupos, ele melhora muito. Bellingham muito importante para essa seleção inglesa, né? Ele sempre foi um cara que na seleção inglesa não deixou tanto a desejar. Na minha opinião, ele não era sempre a melhor performance dele, nem quando ele estava no auge em 2024, né, que ele joga Euro, se não me engano, né? Nem nessa época ele estava performando o melhor, enfim, as melhores atuações possíveis, mas no contexto geral, o Bellingham sempre foi um cara que respondeu ok. Isso você não pode negar. Ele sempre respondeu ok com a seleção inglesa, mesmo tendo os altos e baixos no Real Madrid, né? Então é um jogador que acorda novamente para essa Copa e tá jogando muita bola, não tem como negar. E aí ele tem várias chances, como eu falei, com o impasse inicial, defendendo tudo, né? Defendendo até o vento. Excelente atuação do goleiro. Inclusive, até destaquei aqui 5 defesas que ele fez e 4 dentro da área, né? Então, excelente atuação do goleiro. E aí, segue o jogo desta forma, com um controle melhor da Inglaterra, obviamente, até no 75 surgir mais um gol de Harry Kane. Ele que é imparável, ele que não tem o que falar, joga muita bola. E aí marca mais um gol, sendo o quinto gol dele nessa Copa. Aliás, naquele momento, o quarto gol dele nesta Copa, né? Depois ele ia fazer o quinto. E com 2 assistências do Anthony Gordon. A primeira desses gols que eu estou citando aqui é um cruzamento do Anthony Gordon do lado esquerdo, né? Ele que entra no lugar do Rashford, se não estou enganado, ou o Rashford se mantém e ele entra no lugar junto com ele. Não lembro exatamente de quem ele entra no lugar, mas, enfim. O Gordon cruza na esquerda, o Kane recebe de cabeça. O Kane que tem esse repertório dele no cabeceio que é espetacular. Ele é um excelente, um exímio cabeceador. E eu acho que ele se posiciona muito bem, cara. É impressionante o Kane se posicionando ali dentro da grande área. Ele, às vezes, tá atrás do zagueiro e espera a bola chegar pra conseguir passar na frente do zagueiro e cobrar, antecipa. Sensacional, cara. Eu já falei, né? Já destaquei muito o Kane, que é um jogador que faz 1001 funções, né? Eu falei na partida do Uruguai, foi na partida do Uruguai, que existem poucos jogadores que fazem poucas funções, assim, que nem o Valverde. Depois destaquei o Kimmich na partida da Alemanha. E o Kane, cara, por incrível que pareça, mesmo sendo um atacante, né, que esses dois são mais uns meias e defensores, mesmo o Kane sendo um atacante, ele faz 1001 funções, cara. Ele faz meia, zagueiro, lateral, atacante, que é goleiro, faz goleiro também. Ele faz tudo. E ele, assim como os outros dois, faz tudo muito bem, numa alta performance, né? Então ele vai lá e faz o gol dele, empata pra Inglaterra, e aí já era, né? Aí a Inglaterra começa a predominar melhor o jogo, começa a ter mais alcance do jogo. E é isso, aí não tem muito o que fazer, né? Ainda assim, a República Democrática ainda teve seus bons lances, ainda teve seus bons momentos ali. Acho que ainda surge também o gol da trave, como eu falei pra vocês. O gol não, o chute da trave que eu falei pra vocês. Mas de pouco faz, pouco fez, porque a Inglaterra realmente é muito melhor. E aí, então, isso se comprova com o segundo gol, último gol da Inglaterra, e gol dele de novo, Harry Kane de novo, que faz o seu quinto gol, agora sim, quinto gol nessa Copa. Lembrando, o artilheiro é o Messi com 6, que ele Mbappé logo colado, né, com 6 também, e o Kane agora vai ficando em quinto, logo abaixo dos dois. E tá muito boa essa briga, cara, tá muito boa. Lembrando, o Mbappé foi artilheiro da Copa passada com 8 gols. 8 gols. Não sei se ele foi o artilheiro ou foi o Messi, mas eu digo especificamente o Mbappé fez 8 gols na Copa passada. Agora o Messi ainda vai jogar na sexta-feira, né? E se o Messi fazer mais 2 gols, já empata esse feito aí. Enfim, é isso então. Aí surge o gol do Kane, como eu falei pra vocês, mais uma assistência do Anthony Gordon. Anthony Gordon, jogador esse do Barcelona, né? Caso não lembre. E aí ele faz um golaço, um balaço no gol, tem que falar. E com isso fecha o caixão, Inglaterra 2, 1, República Democrática, e consequentemente a classificação da Inglaterra. Cara, é isso. Considerações finais, né?
Eu fiquei muito feliz com a performance do Congo, mas assim, muito, muito feliz mesmo, tá? Foi uma performance espetacular, esplendorosa, de verdade. Jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, fez por merecer a classificação. É uma pena que não veio, mas sim, fez por merecer. Não foi uma equipe fraca, não foi uma equipe que se abateu, não foi uma equipe que morreu de cabeça baixa, não. Morreu de cabeça erguida, com certeza, caiu de cabeça erguida. Só que a Inglaterra tem mais time e isso pesa, né? Imagina um Jude Bellingham na República Democrática. Imagina um Kane na República Democrática. O jogo seria outro. Com certeza seria outro. Então pesa. Não tem como falar que não. Pesa essa questão, esse fator de ter um time melhor. E é isso que é o mais importante. Enfim, é essa a minha análise da partida. É uma pena, de verdade, que o Congo foi eliminado, mas também eu sou muito fã do futebol inglês, né? Como já dito aqui, eu sou muito fã do futebol inglês. Então, eu tenho esse prazer de falar aqui que, pelo menos, a Inglaterra tá viva ainda pra eu continuar torcendo, certo? E outra coisa, a próxima confronto é o México. Então, mais do jogo, você se prepare, meu amigo, porque vai ser jogaço. Rapidinho pra encerrar o vídeo, vamos falar de destaques aqui. Eu vou destacar o Ipenha, pelo golaço, aliás, que ele fez com perante o Pickford. Também o Imemba, pela assistência e pela boa partida defensiva. Depois o Impasse Nizal, goleiro absurdo, espetacular, que defendeu todas, pesadelo do Jude Bellingham, inclusive. E o Wan-Bissaka, lateral direito, se não me engano, acho que é esse, lateral direito da República Democrática, jogou muita bola também, destaque ele aqui. Da Inglaterra, o Jude Bellingham, teriam que falar, 2 partidas seguidas sendo o melhor jogador inglês. O segundo, né, que o Harry Kane é o primeiro, mas 2 partidas seguidas fazendo excelentes partidas pela Inglaterra. O Harry Kane, pelos 2 gols, tem que falar, né, tem que falar. Que temporada absurda dele também, né, meu Deus do céu, que temporada absurda. O Madueke, que é um titular da seleção inglesa, e aí o seu reserva é o Bukayo Saka. Só que do contrário, no clube, o reserva é o Madueke e o titular é o Bukayo Saka, né. Mas enfim, Madueke é indiscutivelmente um jogador absurdo, joga muita bola, tá louco, tem nem que falar. E eu destaquei o Anthony Gordon porque o cara entra depois do segundo tempo, não lembro exatamente em qual minutagem ali, mas o cara vai lá e dá 2 assistências, então também tem que falar do Anthony Gordon. E que bom que o Anthony Gordon tá no Barcelona. Num valor salgado, que eu não concordo muito, mas tudo bem, né? Faz parte. Se você for pensar, o Isaac valeu 1 bilhão. O Isaac não vale 1 bilhão, né? Então, a Liverpool contratou o Isaac por 1 bilhão. Então, já dá pra entender que hoje em dia o futebol não tá muito legal, não. Nessa parte, né? Essa parte financeira. Enfim, pra concluir é isso. Só destaques finais. 5 gols do Harry Kane, como eu já citei. E 2 assistências dos artilheiros de assistências da seleção inglesa, que é o Gordon e o Saka. Lembrando, o artilheiro da Copa é francês, que é o Kylian Mbappé, junto com o Messi. E o líder de assistências, adivinha? Francês também, que é 5 assistências do Michael Olise. Então é a França dominando, como sempre. Mas é isso, gente. Muito obrigado por esse vídeo. Gostaria de pedir o like de vocês, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até os próximos vídeos. Não sei se vou conseguir ainda fazer um vídeo ainda hoje. Espero que ocorra um jogaço para poder fazer um vídeo aqui. Mas se eu não fizer, futuramente terão vídeos. Acho que quinta-feira, né, amanhã, né, tem um vídeo da Portugal joga amanhã. Acho que é isso, né? Portugal joga amanhã. E eu trago o vídeo pra vocês, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.